Uma garçonete encontra uma foto de infância sua em uma mansão luxuosa, fica paralisada e descobre segredos sombrios de uma família poderosa, incluindo um romance inesperado e uma jornada para expor a verdade. Antes, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. A noite caía sobre São Paulo quando Luísa chegou à imponente mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais influentes da cidade. Com seus 25 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos verdes atentos, ela ajeitou o uniforme de garçonete, respirou fundo e tocou a campainha. Era sua primeira vez trabalhando em um evento tão grandioso e a ansiedade fazia seu coração bater mais rápido. A porta se abriu, revelando um mordomo de expressão séria. "Boa noite. Os funcionários devem entrar pelos fundos", disse ele, apontando para um caminho lateral. Luísa assentiu, engolindo em seco, e seguiu na direção indicada. Ao entrar na cozinha agitada, foi recebida por Dona Zulmira, a governanta. "Você deve ser a Luísa, chegou bem na hora, querida. Vamos, me acompanhe. Vou lhe mostrar onde ficam as coisas." Enquanto seguia Dona Zulmira pelos corredores labirínticos da mansão, Luísa não podia deixar de se maravilhar com a opulência ao seu redor. Quadros de pintores famosos adornavam as paredes, e o chão de mármore refletia a luz dos lustres de cristal. "Este corredor leva ao salão principal", explicou Dona Zulmira, guiando-a por um trecho menos iluminado. "É um atalho que usamos para servir os convidados mais rapidamente." Foi então que algo captou o olhar de Luísa. Uma pequena moldura dourada, quase escondida entre duas pinturas maiores. Ela diminuiu o passo, seu coração acelerando por um motivo completamente diferente agora. Na foto, uma menina de cerca de 5 anos sorria, seus olhos verdes brilhando de felicidade. Cabelos castanhos emolduravam um rosto que Luísa conhecia melhor do que qualquer outro. Era ela mesma. O choque a paralisou. Como uma foto sua de infância poderia estar ali, naquela casa onde nunca havia estado antes? Sua mente girava, buscando uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. "Luísa, está tudo bem, querida?" A voz de Dona Zulmira a trouxe de volta à realidade. "Sim, sim", ela balbuciou, forçando um sorriso. "Apenas admirando a decoração." A governanta lançou-lhe um olhar curioso, mas não fez mais perguntas. "Vamos, temos muito trabalho pela frente." Durante as horas seguintes, Luísa trabalhou no automático. Serviu champanhe, passou canapés, sorriu para os convidados. Mas sua mente estava longe, revivendo aquele momento no corredor, analisando cada detalhe da foto. Ela sabia que havia sido adotada quando bebê, mas seus pais adotivos nunca mencionaram qualquer conexão com uma família rica. De fato, sua infância havia sido modesta, cheia de amor, mas sem luxos. Como explicar então aquela foto na mansão dos Albuquerque? Entre uma bandeja e outra, Luísa observava os convidados, especialmente os membros da família anfitriã. O patriarca Antônio Albuquerque, um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e postura imponente, circulava pelo salão com a confiança de quem está acostumado ao poder. Sua esposa, Eleonora, uma mulher elegante de meia-idade, sorria graciosamente para os convidados. Os filhos do casal também estavam presentes. Felipe, o mais velho, um executivo na casa dos 30, e Beatriz, alguns anos mais nova, conhecida socialite. Luísa os estudava discretamente, buscando qualquer semelhança, qualquer pista que pudesse explicar a presença daquela foto. Em um momento de pausa, ela se viu novamente no corredor, encarando a imagem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Foi quando ouviu passos se aproximando. Fascinante, não é? A voz grave a sobressaltou. Era Antônio Albuquerque, que agora estava ao seu lado, olhando para a mesma foto. As lembranças que uma simples imagem pode evocar, Luísa sentiu o sangue gelar. Será que ele a havia reconhecido? Será que sabia quem ela era? "Sim, senhor", ela respondeu, tentando manter a compostura. "É uma foto muito bonita." Antônio a observou por um longo momento, seus olhos penetrantes parecendo ver através dela. "Você me lembra alguém", ele disse finalmente, um leve franzir de testa. "Já trabalhou para nossa família antes?" "Não, senhor."
Luísa respondeu, seu coração martelando. É a primeira vez que venho aqui. Ele assentiu lentamente, ainda a estudando. Bem, espero que esteja gostando. Se me der licença... Enquanto o via se afastar, Luísa sabia que não poderia deixar as coisas assim. Aquela foto, a reação de Antônio, tudo apontava para um mistério que ela precisava desvendar. Ali, naquele corredor mal iluminado da mansão dos Albuquerque, Luísa tomou uma decisão. Iria descobrir a verdade sobre seu passado, não importa o que custasse. O restante da noite passou como um borrão. Luísa cumpriu suas tarefas mecanicamente, sua mente fervilhando de perguntas e teorias. Observou cada detalhe, cada interação entre os membros da família, buscando pistas que pudessem conectá-la a eles. Quando o último convidado partiu e os funcionários começaram a limpar, Luísa aproveitou um momento de distração para tirar uma foto discreta do retrato no corredor com seu celular. Seria sua primeira pista concreta nessa investigação improvisada. Ao sair da mansão, nas primeiras horas da madrugada, Luísa sabia que sua vida havia mudado irrevocavelmente. O que começara como um simples trabalho temporário, agora se transformara no início de uma jornada para descobrir suas verdadeiras origens. Caminhando pela rua silenciosa, com a mansão dos Albuquerque diminuindo atrás dela, Luísa fez uma promessa a si mesma. Desvendaria o mistério por trás daquela foto, não importava quanto tempo levasse ou quão difícil fosse. Afinal, aquela pequena menina sorridente na moldura dourada merecia saber a verdade sobre sua história. Com determinação nos olhos e o coração cheio de expectativa, Luísa seguiu para casa, sabendo que a partir daquele momento, cada passo que desse a levaria mais perto de descobrir quem ela realmente era e por que seu passado estava entrelaçado com o da poderosa família Albuquerque. Os dias que se seguiram à festa na mansão dos Albuquerque foram um turbilhão para Luísa. Suas noites eram povoadas por sonhos inquietos, repletos de corredores sombrios e rostos familiares que se dissolviam antes que ela pudesse reconhecê-los. Durante o dia, ela se dividia entre seu trabalho regular como garçonete em um café no centro de São Paulo e sua recém-iniciada investigação sobre seu passado. A foto que tirara discretamente daquela moldura dourada tornou-se sua obsessão. Luísa passava horas estudando cada detalhe, buscando pistas que pudessem conectá-la à família Albuquerque. Ela comparou a imagem com suas próprias fotos de infância, confirmando sem sombra de dúvida que a menina sorridente era ela mesma. Numa tarde de folga, Luísa decidiu dar o próximo passo em sua investigação. Vestindo-se de forma discreta, ela retornou à vizinhança da mansão Albuquerque. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava pelas ruas arborizadas do bairro Nobre, observando a imponente residência à distância. Foi quando avistou uma figura familiar saindo pelos portões da mansão. Dona Zulmira, a governanta. A senhora idosa caminhava lentamente, carregando uma sacola de compras. Luísa viu ali sua oportunidade. Dona Zulmira, chamou aproximando-se com um sorriso amigável. Que coincidência encontrá-la aqui. A governanta franziu o senho por um momento antes de reconhecê-la. Ah, Luísa, não é? A garçonete da festa. O que faz por estas bandas, minha jovem? Luísa pensou rápido. Estou fazendo uns trabalhos por aqui. A senhora parece cansada com essas compras. Posso ajudá-la? Dona Zulmira hesitou por um instante, mas logo seu rosto se suavizou. Ora, que gentileza! Se não for incômodo... Enquanto caminhavam juntas, Luísa habilmente guiou a conversa para o tema que lhe interessava. Sabe, Dona Zulmira, fiquei impressionada com as fotos na mansão, especialmente aquelas no corredor. A idosa lançou-lhe um olhar curioso. Ah, sim. A família tem uma longa história. Muitas daquelas fotos são de gerações passadas. Luísa sentiu o coração acelerar. Mesmo? E as mais recentes? Bem, Dona Zulmira começou, sua voz baixando um pouco. Há muitas histórias naquela casa, nem todas felizes, devo dizer. Intrigada, Luísa pressionou gentilmente. Como assim? A governanta parou, olhando ao redor como se verificasse se alguém mais poderia ouvi-las. Houve uma época, há muitos anos, em que a mansão ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sabe?
Logo após o desaparecimento da filha mais nova do Sr. Antônio. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Filha mais nova? Eu não sabia que havia outra além da Beatriz. Dona Zulmira assentiu tristemente. Poucos sabem, foi há tanto tempo. A pequena Clara. Ela era um raio de sol naquela casa. Mas um dia, simplesmente, sumiu. Foi um golpe terrível para a família. A mente de Luísa girava. Clara, seria possível que... E o que aconteceu? Perguntou, tentando manter a voz calma. Ninguém sabe ao certo, respondeu Dona Zulmira, sua voz carregada de pesar. Houve investigações, é claro, mas nunca encontraram nada. O Sr. Antônio ficou devastado. Por um tempo achamos que a família não se recuperaria. Luísa engoliu em seco, sentindo-se subitamente tonta. E quando foi isso, Dona Zulmira? Deve fazer uns 20 anos agora. Clara teria por volta de 5 anos na época. O mundo pareceu girar ao redor de Luísa. 20 anos atrás. Ela tinha 5 anos quando foi adotada. As peças começavam a se encaixar de uma maneira que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Chegando à porta de um modesto apartamento, Dona Zulmira sorriu agradecida. Muito obrigada pela ajuda e pela companhia, Luísa. Você me lembra um pouco ela, sabe? Clara, tem o mesmo brilho nos olhos. Com as mãos trêmulas, Luísa se despediu da governanta e caminhou de volta para a rua, sua mente um turbilhão de emoções e teorias. As revelações de Dona Zulmira haviam aberto um novo mundo de possibilidades e perguntas. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou ainda mais fundo em sua investigação. Usando suas habilidades de pesquisa online, ela vasculhou arquivos de jornais antigos, buscando qualquer menção ao desaparecimento de Clara Albuquerque. Para sua surpresa, encontrou muito pouco. Parecia que a família havia sido bem-sucedida em manter o assunto longe dos olhos do público. Em uma noite particularmente frustrante, após horas infrutíferas de pesquisa, Luísa recebeu uma mensagem inesperada. Era de Miguel, um dos garçons que havia trabalhado com ela na festa dos Albuquerque. Ei, Luísa, ouvi dizer que você tem feito perguntas sobre a família. Cuidado. Há coisas que é melhor deixar enterradas. A mensagem a deixou alarmada. Como Miguel sabia de sua investigação? E o que ele queria dizer com coisas que é melhor deixar enterradas? A advertência, em vez de dissuadi-la, apenas aumentou sua determinação. Decidida a não desistir, Luísa percebeu que precisaria de ajuda. Alguém com recursos e habilidades que ela não possuía. Foi então que se lembrou de Rodrigo, um jornalista investigativo que frequentava o café onde trabalhava. Ele sempre falava sobre os casos em que trabalhava, muitos envolvendo famílias poderosas e seus segredos. Com o coração na boca, Luísa pegou seu telefone e discou o número de Rodrigo. Quando ele atendeu, ela respirou fundo e disse: Rodrigo, preciso da sua ajuda. Tenho uma história que você vai querer ouvir. Do outro lado da linha, a voz de Rodrigo soou intrigada. Estou ouvindo, Luísa. Do que se trata? Olhando para a foto em seu celular, aquela menina de 5 anos sorrindo de volta para ela, Luísa respondeu: É sobre a família Albuquerque e sobre mim. Acho que descobri algo grande, algo que eles tentaram esconder por 2 décadas. Houve um momento de silêncio antes que Rodrigo respondesse, sua voz agora cheia de interesse. Me encontre em 1 hora no café. Parece que temos muito o que conversar. Enquanto se preparava para sair, Luísa sabia que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Com Rodrigo a bordo, sua busca pela verdade ganharia uma nova dimensão. Ela não sabia o que encontraria no fim dessa jornada, mas estava determinada a seguir em frente. Não importava o custo. Com um último olhar para a foto misteriosa, Luísa saiu de seu apartamento, pronta para mergulhar ainda mais fundo nos segredos da família Albuquerque e talvez descobrir finalmente a verdade sobre seu próprio passado. O Café Marigold, no coração de São Paulo, fervilhava com a energia típica do início da noite. Luísa atravessou o local familiar, seus olhos varrendo as mesas até encontrar Rodrigo sentado em um canto discreto, seus dedos tamborilando impacientemente sobre a mesa de madeira desgastada. Rodrigo era um homem na casa dos 30, com cabelos escuros desalinhados e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina.
Seu rosto exibia a expressão concentrada de alguém sempre em busca da próxima grande história. Luísa, ele a cumprimentou com um aceno, indicando a cadeira à sua frente. Você me deixou curioso. O que exatamente você descobriu sobre os Albuquerque? Sentando-se, Luísa respirou fundo, organizando seus pensamentos. É uma longa história, Rodrigo. E para ser honesta, ainda não tenho todas as peças. Ela começou a narrar os eventos das últimas semanas. A festa na mansão, a descoberta da foto, sua conversa com Dona Zulmira. À medida que falava, os olhos de Rodrigo se arregalavam, sua postura mudando de ceticismo inicial para interesse genuíno. Deixe-me ver se entendi, disse ele, inclinando-se para a frente. Você acredita que pode ser Clara Albuquerque, a filha desaparecida? Luísa assentiu, sua voz baixa, mas firme. Sei que parece loucura, mas as coincidências são muitas. A idade, a aparência, o timing da minha adoção. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isso é incrível, Luísa. Se for verdade, estamos falando de um dos maiores escândalos da alta sociedade paulistana em décadas. Mas ainda não tenho provas concretas, Luísa admitiu, frustração evidente em sua voz. É por isso que preciso da sua ajuda. Você tem recursos, contatos. Pode me ajudar a descobrir a verdade? O jornalista a estudou por um longo momento antes de responder. Luísa, você entende no que está se metendo? Os Albuquerque são uma das famílias mais poderosas e influentes do país. Se começarmos a cutucar esse vespeiro... Eu sei dos riscos, ela interrompeu, determinação brilhando em seus olhos. Mas preciso saber a verdade, Rodrigo. Não posso simplesmente ignorar isso. Ele assentiu lentamente, um sorriso se formando em seus lábios. Bem, sempre gostei de um desafio, e essa pode ser a história da minha carreira. Estou dentro. O alívio inundou Luísa. Obrigada, Rodrigo. Por onde começamos? Primeiro, precisamos de mais informações sobre o desaparecimento de Clara. Registros policiais, reportagens da época, qualquer coisa que possa nos dar pistas. Nas semanas que se seguiram, Luísa e Rodrigo mergulharam de cabeça na investigação. O jornalista usou seus contatos para acessar arquivos antigos, enquanto Luísa continuava seu trabalho no café, sempre atenta a qualquer informação que pudesse ser útil. Uma tarde, enquanto pesquisavam na biblioteca municipal, Rodrigo fez uma descoberta intrigante. Luísa, olhe isso, chamou ele, apontando para um antigo recorte de jornal. É uma pequena nota sobre um acidente de carro envolvendo Helena Albuquerque, esposa de Antônio, poucos dias antes do desaparecimento de Clara. Luísa se debruçou sobre o artigo, seus olhos correndo pelas linhas amareladas pelo tempo. Diz que ela sofreu ferimentos graves e foi internada, mas não há menção a Clara. Exato, Rodrigo concordou, seu tom pensativo. E nos dias seguintes, não há nenhuma notícia sobre Helena ou a família. É como se tivessem desaparecido da mídia por um tempo. A mente de Luísa girava com as possibilidades. Você acha que há uma conexão entre o acidente e o desaparecimento? É possível. Precisamos investigar mais a fundo o que aconteceu com Helena naquela época. Enquanto aprofundavam sua pesquisa, Luísa sentia que estavam se aproximando de algo grande. Cada nova descoberta, cada peça do quebra-cabeça que se encaixava, a deixava mais próxima de desvendar o mistério de suas origens. Um dia, enquanto trabalhava no café, Luísa notou um cliente que não tirava os olhos dela. Era um homem de meia idade, bem vestido, com um ar familiar que ela não conseguia identificar. Quando ele finalmente se levantou para sair, deixou um guardanapo sobre a mesa. Intrigada, Luísa se aproximou e pegou o papel. Nele havia uma mensagem escrita às pressas. Se quer saber a verdade sobre Clara, me encontre amanhã às 15 horas no Parque Ibirapuera, próximo ao Monumento às Bandeiras. Venha sozinha. O coração de Luísa disparou. Ela sabia que poderia ser perigoso, mas também poderia ser sua chance de obter respostas. Decidiu não contar a Rodrigo imediatamente, temendo que ele a impedisse de ir. No dia seguinte, com uma mistura de medo e determinação, Luísa se dirigiu ao local marcado. O parque estava relativamente tranquilo para uma tarde de semana. Ela avistou o homem do café sentado em um banco,
olhando nervosamente ao redor. "Olá", disse ela, aproximando-se cautelosamente. "Você deixou uma mensagem para mim ontem." O homem a encarou, seus olhos se enchendo de emoção. "Meu Deus, você é idêntica a ela", murmurou. "Meu nome é Carlos." Eu era o motorista da família Albuquerque na época em que Clara desapareceu. Luísa sentiu seu coração acelerar. "Você sabe o que aconteceu comigo? Com Clara?" Carlos olhou ao redor, como se temesse ser observado. "Não tenho muito tempo. O que posso dizer é que o acidente de Helena e o desaparecimento de Clara estão conectados." "Mas não foi um acidente, foi..." Antes que pudesse terminar, o som estridente de uma buzina os sobressaltou. Um carro preto de luxo parou abruptamente próximo a eles. A porta se abriu e uma voz autoritária ordenou: "Carlos, entre no carro, agora." O ex-motorista empalideceu. "Preciso ir", disse ele apressadamente a Luísa. "Procure pela clínica St. Marie. É lá que você encontrará as respostas." Antes que Luísa pudesse reagir, Carlos correu para o carro, que partiu em alta velocidade. Ela ficou ali, atordoada, com mais perguntas do que respostas, mas com uma nova pista para seguir. Naquela noite, quando finalmente contou a Rodrigo sobre o encontro, o jornalista ficou dividido entre preocupação e excitação. "Luísa, isso foi extremamente arriscado", ele a repreendeu. "Mas essa informação sobre a clínica St. Marie pode ser exatamente o que precisávamos." Enquanto discutiam os próximos passos, Luísa não podia deixar de sentir que estava cada vez mais próxima da verdade. A menção à clínica, a conexão com o acidente de Helena, tudo apontava para um mistério ainda maior do que ela imaginava. "Amanhã vamos investigar essa clínica", decidiu Rodrigo. "Mas precisamos ser cautelosos. Está claro que há pessoas poderosas que não querem que essa história venha à tona." Luísa assentiu, uma mistura de medo e determinação em seu olhar. "Não importa o que aconteça, Rodrigo. Não posso parar agora. Preciso descobrir a verdade, não apenas por mim, mas por Clara, por quem eu poderia ter sido." Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Luísa e Rodrigo se preparavam para o próximo capítulo de sua investigação, sem saber que estavam prestes a desenterrar segredos que mudariam suas vidas para sempre. A clínica St. Marie erguia-se imponente nos arredores de São Paulo, suas paredes brancas contrastando com o verde exuberante da vegetação circundante. À primeira vista, parecia um local tranquilo e acolhedor, mas para Luísa e Rodrigo, que observavam de longe, a clínica representava o próximo passo em sua investigação cada vez mais complexa. "Parece bastante exclusiva", comentou Rodrigo, ajustando seus óculos enquanto estudava a estrutura através de binóculos. "Segurança reforçada, câmeras por toda parte. Não vai ser fácil entrar." Luísa assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. "Mas temos que encontrar um jeito. Se o que Carlos disse é verdade, as respostas que procuramos estão lá dentro." Nos dias que se seguiram, a dupla trabalhou incansavelmente para descobrir mais sobre a clínica. Rodrigo usou seus contatos jornalísticos para levantar informações, enquanto Luísa vasculhava a internet em busca de pistas. "Descobri algo interessante", disse Luísa uma noite enquanto trabalhavam no pequeno apartamento dela. "A clínica St. Marie se especializa em tratamentos de longo prazo para pacientes com problemas mentais." Rodrigo franziu a testa. "Isso pode explicar por que Helena Albuquerque poderia estar lá, mas não explica a conexão com o seu desaparecimento." "Tem mais", continuou Luísa, sua voz tremendo ligeiramente. "Encontrei registros de doações substanciais feitas à clínica pela Fundação Albuquerque ao longo dos anos. Começaram logo após o incidente." O jornalista assobiou baixinho. "Isso sim é uma conexão interessante. Pode ser um pagamento para manter algo em segredo." A investigação ganhou um novo senso de urgência. Eles sabiam que estavam se aproximando de algo grande, mas também sentiam que o tempo estava se esgotando. A sensação de serem observados os acompanhava constantemente. Foi Rodrigo quem finalmente encontrou uma brecha. "Conseguiu um contato dentro da clínica", ele anunciou triunfante. "Uma enfermeira chamada Márcia. Ela está disposta a nos ajudar, mas temos que ser extremamente cautelosos." O plano era arriscado.
Luísa se passaria por uma potencial paciente, com Rodrigo como seu acompanhante. Márcia os ajudaria a entrar e teria acesso a áreas restritas da clínica. Na manhã marcada, Luísa sentiu seu coração batendo freneticamente enquanto se aproximavam da entrada da clínica Sainte-Marie. Rodrigo, ao seu lado, mantinha uma expressão calma, mas ela podia sentir a tensão em sua postura. "Lembre-se", sussurrou ele, "mantenha a calma e siga o plano. Qualquer coisa suspeita, saímos imediatamente." Márcia os recebeu na recepção, seu sorriso profissional mascarando o nervosismo em seus olhos. "Por aqui, por favor", ela disse, guiando-os pelos corredores imaculados da clínica. À medida que avançavam, Luísa não podia deixar de notar o ambiente surreal. Tudo era impecavelmente limpo e organizado, mas havia uma atmosfera opressiva, como se os próprios muros guardassem segredos sombrios. "Esta é a ala de tratamentos especiais", explicou Márcia em voz baixa, conduzindo-os por um corredor menos movimentado. "É aqui que mantemos os pacientes de longa duração." Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era aqui, ela tinha certeza, que encontrariam as respostas que procuravam. Aproveitando um momento em que ficaram sozinhos, Rodrigo sussurrou: "Precisamos encontrar os registros dos pacientes. Deve haver um arquivo ou uma sala de prontuários por aqui." Márcia retornou, parecendo ainda mais nervosa. "Temos pouco tempo", ela murmurou. "Há uma sala de arquivos no final do corredor. Posso distrair a equipe por alguns minutos, mas vocês precisam ser rápidos." Com o coração na garganta, Luísa e Rodrigo se esgueiraram pelo corredor silencioso. A porta da sala de arquivos estava trancada, mas Márcia havia providenciado uma chave. Uma vez dentro, eles começaram a vasculhar febrilmente os arquivos. "Procure por Helena Albuquerque", instruiu Rodrigo, seus olhos correndo pelas etiquetas. Foi Luísa quem encontrou. Com mãos trêmulas, ela abriu a pasta. "Meu Deus, Rodrigo", ela ofegou. "Helena está viva. Ela está aqui, nesta clínica, há 20 anos. Rodrigo correu para o lado dela, lendo por cima de seu ombro. "Isso é incrível, Luísa. Mas por que mantê-la aqui todo esse tempo?" Antes que pudessem aprofundar sua descoberta, ouviram passos se aproximando rapidamente. "Alguém está vindo", sussurrou Luísa, pânico em sua voz. Eles mal tiveram tempo de esconder a pasta e se posicionar de forma casual quando a porta se abriu. Para seu horror, não era Márcia, mas sim Antônio Albuquerque em pessoa, acompanhado por 2 homens de aparência ameaçadora. Bem, disse Antônio, sua voz fria como gelo. "Parece que temos visitantes indesejados." Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. Ao seu lado, Rodrigo tentava manter a compostura, mas ela podia ver o medo em seus olhos. "Senhor Albuquerque", começou Rodrigo tentando soar profissional. "Estamos aqui fazendo uma reportagem sobre instalações médicas de ponta e..." "Poupe-me de suas mentiras, senhor Rodrigo", interrompeu Antônio. "Sei exatamente quem vocês são e o que estão procurando." Seus olhos se fixaram em Luísa, uma mistura de emoções passando por eles. "Especialmente você, minha querida." Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O olhar de Antônio confirmava tudo o que ela havia suspeitado, mas ao mesmo tempo abria um abismo de novas perguntas. "Acho que está na hora de termos uma conversa séria", continuou Antônio. "Há muito que precisa ser explicado e acredito que todos nós merecemos algumas respostas." Enquanto eram escoltados para fora da sala de arquivos, Luísa trocou um olhar preocupado com Rodrigo. Eles haviam chegado ao ponto sem retorno. O que quer que acontecesse a seguir, estava claro que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Luísa se preparou para enfrentar a verdade que há tanto tempo buscava, sem saber se estava pronta para as revelações que estavam por vir. O escritório de Antônio Albuquerque na clínica Sainte-Marie era um estudo em contrastes. Móveis elegantes e obras de arte caras adornavam o espaço, criando uma atmosfera de luxo que parecia deslocada em uma instituição médica. Luísa e Rodrigo se encontravam sentados em frente à imponente mesa de mogno, enquanto Antônio os observava com uma expressão indecifrável.
O silêncio que pairava sobre a sala era quase palpável, carregado de tensão e segredos prestes a serem revelados. Luísa sentia seu coração martelar contra o peito, dividida entre o medo e uma ânsia desesperada por respostas. Finalmente, Antônio falou, sua voz surpreendentemente suave. Imagino que vocês tenham muitas perguntas. Eu também tenho as minhas. Seus olhos se fixaram em Luísa. Quanto você sabe? Luísa engoliu em seco, reunindo coragem. Sei que sou Clara, ou pelo menos que era. Sei que algo aconteceu há 20 anos, algo relacionado ao acidente de Helena e ao meu desaparecimento. Antônio assentiu lentamente, um suspiro escapando de seus lábios. Sim, você é Clara, minha Clara. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E o que aconteceu naquela noite foi o maior erro da minha vida. Rodrigo, que até então permanecera em silêncio, não pôde conter sua indignação. Erro? O senhor chama de erro separar uma criança de sua família por 2 décadas? O olhar que Antônio lançou ao jornalista foi gélido. Você não tem ideia das circunstâncias, jovem. Não se atreva a julgar o que não compreende. Então nos explique, desafiou Luísa, sua voz trêmula, mas determinada. O que realmente aconteceu naquela noite? Antônio se levantou, caminhando até a janela que dava para os jardins da clínica. Por um momento pareceu perdido em suas memórias. Helena, sua mãe, ela sofria de depressão severa. Tentávamos manter isso em segredo, proteger a família da exposição pública. Naquela noite, ela teve um episódio particularmente grave. Ele se virou para encarar Luísa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela pegou o carro, com você no banco de trás. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Consegui alcançá-los, mas houve um acidente. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. O acidente... Não foi um acidente comum, foi? Antônio balançou a cabeça. Helena perdeu o controle. O carro saiu da estrada. Quando cheguei lá, você estava inconsciente e Helena... Sua voz falhou. Ela estava em estado crítico. E então você decidiu esconder tudo, concluiu Rodrigo, sua voz carregada de acusação. Eu entrei em pânico, exclamou Antônio, sua compostura finalmente se quebrando. Pensei que Helena não sobreviveria. E você, Clara, você estava ferida, mas estável. Eu não podia suportar a ideia de perder vocês duas. Luísa se levantou, suas pernas bambas. Então você me mandou para longe. Me deu para a adoção. Antônio assentiu, a culpa evidente em seu rosto. Eu convenci a mim mesmo de que era o melhor, que você teria uma chance de uma vida normal, longe do escândalo, longe da dor. Helena sobreviveu, mas seu estado mental se deteriorou. Ela não se lembrava do acidente, de você, e você a manteve aqui todos esses anos, Luísa concluiu, a realização a atingindo como um soco. Minha própria mãe, viva, a poucos metros de distância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa sentia sua cabeça girar, lutando para processar as revelações. Toda sua vida, toda sua identidade havia sido construída sobre uma mentira. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio. E agora? O que acontece a partir daqui? Antônio se endireitou, recuperando parte de sua compostura. Isso depende de vocês, principalmente de você, Clara, ou Luísa, como prefere ser chamada agora. Luísa sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Eu quero ver minha mãe, disse ela finalmente, sua voz firme apesar das emoções turbilhadas. Antônio hesitou. Helena está frágil. O reencontro pode ser um choque para ela. Ela tem o direito de saber, insistiu Luísa. Eu tenho o direito de conhecê-la. Após um longo momento de contemplação, Antônio assentiu. Muito bem, mas precisamos fazer isso com cuidado. A saúde de Helena é delicada. Enquanto se preparavam para o encontro que mudaria suas vidas para sempre, Luísa se voltou para Rodrigo. Você vem comigo? O jornalista sorriu gentilmente. Estou aqui para o que você precisar. Isso é maior do que qualquer história. Juntos eles seguiram Antônio pelos corredores da clínica, cada passo os levando mais perto da verdade que Luísa buscara por tanto tempo.
O ar parecia ficar mais pesado à medida que se aproximavam do quarto de Helena. Parados diante da porta, Luísa sentiu uma mistura de medo e antecipação. 20 anos de segredos, mentiras e separação estavam prestes a chegar ao fim. Ela olhou para Rodrigo, encontrando força em seu olhar de apoio, e então para Antônio, cujo rosto mostrava uma mistura de arrependimento e esperança. Com um profundo suspiro, Luísa assentiu, indicando que estava pronta. Antônio abriu a porta lentamente, revelando o interior do quarto e a figura de Helena Albuquerque. Sentada perto da janela, seu olhar distante voltado para os jardins lá fora. Naquele momento, parada na soleira da porta, Luísa sabia que sua vida estava prestes a mudar irrevocavelmente. O passado, o presente e o futuro convergiam neste único instante, prometendo respostas, reconciliação e talvez um novo começo. O quarto de Helena Albuquerque era um oásis de tranquilidade dentro da clínica. Cortinas leves filtravam a luz do sol, criando um ambiente suave e acolhedor. Luísa sentiu seu coração acelerar ao dar os primeiros passos hesitantes para dentro do cômodo. Helena permanecia sentada perto da janela, seu olhar ainda fixo no horizonte. Aos poucos ela virou a cabeça, seus olhos encontrando os visitantes. Por um momento, não houve reconhecimento em seu rosto, apenas uma expressão de curiosidade gentil. Helena, Antônio falou suavemente, aproximando-se. Temos visitas hoje. Pessoas especiais. Os olhos de Helena pousaram em Luísa, e por um instante algo pareceu despertar em suas profundezas. Ela inclinou a cabeça como se tentasse se lembrar de algo há muito esquecido. Luísa deu mais um passo à frente, sua voz trêmula. Olá, mãe. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena piscou várias vezes, seus olhos se arregalando lentamente. Essa voz, ela murmurou quase inaudível. Antônio colocou uma mão gentil no ombro de Helena. Querida, esta é Clara. Nossa Clara. As palavras pareceram ecoar no quarto. Helena se levantou devagar, seus movimentos incertos. Ela se aproximou de Luísa, estudando cada detalhe de seu rosto. Clara, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula para tocar o rosto de Luísa. Minha pequena Clara! Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luísa. Sim, sou eu, estou aqui. Num instante, Helena puxou Luísa para um abraço apertado, soluços sacudindo seu corpo. Minha filha, minha menina, ela repetia entre lágrimas. Você voltou para mim. Luísa retribuiu o abraço com igual intensidade. Anos de saudade e perda se dissolvendo naquele momento de reconexão. Rodrigo e Antônio observavam a cena emocionados, mantendo uma distância respeitosa. Após longos minutos, mãe e filha se afastaram ligeiramente, ainda de mãos dadas. Helena olhou para Antônio, confusão misturada com alegria em seus olhos. Como isso é possível? Eu achei que ela tinha... Antônio se aproximou, seu rosto uma máscara de remorso. Helena, há muito que precisamos conversar. Sobre o passado, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. As próximas horas foram uma montanha-russa emocional. Antônio, com a ajuda ocasional de Luísa, explicou os eventos daquela fatídica noite e os anos que se seguiram. Helena oscilava entre momentos de clareza e confusão, fragmentos de memória ressurgindo à medida que a verdade era revelada. Eu lembro do carro, Helena disse em determinado momento, sua voz distante. Estava tão escuro e eu me sentia perdida. Luísa apertou a mão de sua mãe. Não foi sua culpa. Você estava doente. Precisava de ajuda. Helena se voltou para Antônio, seus olhos se estreitando. Você escondeu isso de mim. Escondeu nossa filha. O patriarca dos Albuquerque baixou a cabeça. Achei que estava protegendo vocês duas. Agora vejo que cometi um erro terrível. Rodrigo, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Senhor Albuquerque, o que acontece agora? Esta história afetará muitas pessoas se vier a público. Antônio suspirou pesadamente. Eu sei, mas não posso mais viver com esse segredo. É hora de enfrentar as consequências de minhas ações. Luísa olhou entre seus pais biológicos, sentindo o peso da situação.
Precisamos pensar com cuidado sobre os próximos passos. Há muitas vidas envolvidas aqui. Helena, que parecia mais lúcida a cada momento, assentiu. Clara tem razão. Precisamos de tempo para nos reconectar, para entender. Os dias que se seguiram foram intensos e emocionais. Luísa passou horas com Helena, compartilhando histórias de sua vida, preenchendo os vazios de 2 décadas separadas. Antônio, por sua vez, iniciou o processo de revelar a verdade ao resto da família e aos conselheiros da empresa. Rodrigo, fiel à sua palavra, manteve a história em sigilo, entendendo que este era um momento delicado para todos os envolvidos. Ele se tornou um apoio constante para Luísa, oferecendo uma perspectiva externa e equilibrada em meio ao turbilhão emocional. Uma semana após o reencontro inicial, a família Albuquerque se reuniu na mansão. Felipe e Beatriz, os irmãos de Luísa, reagiram com uma mistura de choque e alegria ao descobrir que sua irmã, há muito perdida, estava viva. Sempre senti que havia algo faltando, Beatriz confessou, abraçando Luísa. Como se uma parte de nossa família tivesse desaparecido. Felipe, mais reservado, ofereceu um sorriso hesitante. Vai levar tempo para processar tudo isso, mas bem-vinda de volta, irmãzinha. À medida que a poeira começava a assentar, Luísa se viu diante de decisões difíceis. Sua vida como Luísa, a garçonete independente, parecia agora parte de um passado distante. Mas a ideia de simplesmente retomar o papel de Clara Albuquerque também não parecia correta. Uma noite, enquanto caminhava pelos jardins da mansão com Rodrigo, Luísa expressou suas dúvidas. Não sei quem sou mais, Rodrigo, Luísa ou Clara. Como posso conciliar essas 2 partes de mim? Rodrigo a observou com carinho. Você é ambas, e ao mesmo tempo única. Sua história, suas experiências, tudo isso faz parte de quem você é. Não precisa escolher entre Luísa e Clara. Pode ser as 2. Suas palavras trouxeram um conforto que Luísa não esperava. Ela percebeu que o caminho à frente seria complexo, cheio de desafios, mas também de possibilidades. A verdade, finalmente revelada, abria portas para a cura e reconciliação. Enquanto o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, Luísa olhou para o horizonte, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia completa, pronta para enfrentar o que viesse, não mais sozinha, mas com uma família reencontrada e amigos leais ao seu lado. O eco do passado finalmente começava a se dissipar, dando lugar a uma nova sinfonia de possibilidades e recomeços. Os meses que se seguiram à revelação da verdadeira identidade de Luísa foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de poder e segredos, tornara-se o cenário de uma delicada dança de reconciliação e redescoberta. Luísa, agora oficialmente reconhecida como Clara Albuquerque, enfrentava o desafio diário de equilibrar suas 2 identidades. Ela insistia em manter o nome Luísa, uma âncora para a vida que construíra por conta própria, mas aos poucos abraçava seu lugar na família Albuquerque. Helena, com o apoio de terapeutas e o amor renovado de sua família, fazia progressos notáveis. Sua saúde mental melhorava a cada dia, e os momentos de lucidez se tornavam mais frequentes e duradouros. O vínculo entre mãe e filha, embora frágil no início, crescia mais forte a cada conversa, a cada lágrima compartilhada, a cada risada redescoberta. Antônio, por sua vez, carregava o peso de suas decisões passadas. Ele se dedicava incansavelmente a reparar os danos causados, não apenas dentro da família, mas também nos círculos mais amplos de sua influência. A verdade sobre o desaparecimento de Clara e o subsequente encobrimento haviam abalado a confiança de muitos em seu império empresarial. Uma tarde, enquanto Luísa ajudava Helena a organizar antigas fotografias de família no solário da mansão, Antônio entrou, seu rosto mostrando sinais de cansaço, mas também de determinação. "Podemos conversar?" ele perguntou, sua voz mais suave do que Luísa jamais ouvira. Helena assentiu, oferecendo um sorriso encorajador a Luísa. "Vá em frente, querida. Estarei aqui quando voltarem." Luísa seguiu Antônio até seu escritório, um espaço que antes a intimidava,
mas que agora parecia menor, menos imponente. Sentaram-se, não em lados opostos da grande mesa de mogno, mas em poltronas próximas como iguais. Luísa, Antônio começou, usando o nome que ela escolhera manter. Quero que saiba que tomei uma decisão importante hoje. Ela o observou com curiosidade. Que tipo de decisão? Decidi me afastar da presidência das empresas Albuquerque, ele anunciou, sua voz misturando alívio e apreensão. É hora de uma nova liderança, de uma nova direção. Luísa ficou surpresa. Mas quem assumirá? Antônio sorriu levemente. Esperava que você pudesse me ajudar com isso. Felipe tem experiência nos negócios, mas Beatriz tem uma visão mais moderna. E você... Bem, você traz uma perspectiva completamente nova. A sugestão pegou Luísa de surpresa. Eu? Mas eu não sei nada sobre dirigir uma empresa desse porte. Exatamente, Antônio respondeu. Você não está presa aos velhos hábitos, às antigas formas de pensar que nos trouxeram até aqui. Sua experiência de vida, sua empatia, isso pode ser exatamente o que a empresa precisa para se reinventar. A conversa se estendeu por horas. Discutiram não apenas o futuro da empresa, mas o futuro da família. Luísa expressou seu desejo de usar os recursos dos Albuquerque para causas sociais, especialmente aquelas relacionadas à saúde mental e ao apoio a crianças adotadas. Enquanto isso, do lado de fora do escritório, Rodrigo aguardava pacientemente. Nos últimos meses, ele se tornara uma presença constante na vida de Luísa, oferecendo apoio, conselho e, cada vez mais, algo que ambos hesitavam em nomear, mas que crescia a cada dia. Quando Luísa finalmente emergiu do escritório, seus olhos brilhavam com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Rodrigo se levantou imediatamente, reconhecendo os sinais de uma decisão importante. Então, ele perguntou suavemente. Luísa respirou fundo. Eles querem que eu assuma um papel na empresa, não como CEO, mas como uma espécie de diretora de responsabilidade social. Rodrigo sorriu, orgulhoso. Isso é incrível, Luísa. Você pode fazer uma diferença real. Ela assentiu, mas havia hesitação em seus olhos. É uma oportunidade incrível, mas tenho medo de perder quem sou, de me tornar apenas mais uma Albuquerque. Rodrigo pegou suas mãos gentilmente. Escute, você é Luísa. Você é Clara. Você é ambas e muito mais. Sua identidade não é definida por um nome ou um cargo, mas por suas ações, seus valores. E eu sei que não importa o que você decida, você permanecerá fiel a si mesma. As palavras de Rodrigo trouxeram lágrimas aos olhos de Luísa. Em um impulso, ela o abraçou fortemente, sentindo naquele momento que, independentemente dos desafios que viessem, ela não estaria sozinha. Nas semanas que se seguiram, a família Albuquerque embarcou em uma jornada de transformação. A empresa anunciou publicamente a verdade sobre o passado, enfrentando as consequências com transparência e um compromisso renovado com a ética. Luísa, assumindo seu novo papel, liderou iniciativas que rapidamente ganharam atenção nacional. Programas de apoio à saúde mental, projetos de assistência a famílias adotivas e parcerias com organizações de direitos humanos se tornaram o novo foco das empresas Albuquerque. Helena, fortalecida pelo amor redescoberto de sua família, tornou-se porta-voz de campanhas de conscientização sobre depressão e saúde mental. Sua história, embora dolorosa, inspirava milhares a buscarem ajuda e compreensão. E no centro de tudo isso estava Luísa, navegando seu novo mundo com uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias. O reencontro com sua família biológica não apagava os anos vividos como Luísa, mas adicionava novas camadas à sua identidade. Uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão, agora um lugar de conforto e não mais de mistério, Rodrigo se virou para Luísa. Sabe, ele começou, um sorriso brincando em seus lábios. Quando comecei a investigar esta história, nunca imaginei que acabaria assim. Luísa riu suavemente. Como um assessor de imprensa não oficial da família Albuquerque. Rodrigo balançou a cabeça, seu olhar se tornando mais sério. Não, como alguém completamente apaixonado pela protagonista da história.
O ar pareceu ficar mais denso ao redor deles. Luísa sentiu seu coração acelerar, anos de emoções reprimidas vindo à tona. Rodrigo, Ele colocou um dedo gentilmente sobre seus lábios. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Como amigo, como parceiro, como o que você precisar que eu seja. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, Luísa sentiu que, finalmente, todas as peças de sua vida estavam se encaixando. O passado, o presente e o futuro se alinhavam, prometendo não um felizes para sempre de conto de fadas, mas algo muito mais real e precioso, a chance de uma vida autêntica, cheia de amor, propósito e possibilidades infinitas. Com um sorriso, ela entrelaçou seus dedos aos de Rodrigo, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse, juntos. 5 anos se passaram desde que Luísa descobriu sua verdadeira identidade como Clara Albuquerque. O tempo, como sempre, trouxe mudanças, crescimento e uma nova estabilidade para todos os envolvidos nessa extraordinária jornada. A mansão dos Albuquerque, outrora um símbolo de segredos e poder, agora pulsava com uma energia diferente. Em uma ensolarada manhã de domingo, o jardim estava decorado com flores e fitas, mesas elegantemente dispostas sob tendas brancas. Era um dia de celebração, não apenas para a família, mas para toda uma comunidade que havia se formado ao redor dela. Luísa, vestida em um elegante vestido azul claro, caminhava entre os convidados, seu sorriso radiante iluminando o ambiente. Aos 30 anos, ela emanava uma confiança serena, resultado de anos de autodescoberta e reconciliação. Luísa, chamou uma voz familiar. Era Beatriz, sua irmã, aproximando-se com um bebê nos braços. Olha quem acordou querendo ver a tia. Com um sorriso largo, Luísa pegou o sobrinho no colo. Oi, pequeno Pedro. Veio ajudar a gente a comemorar? Não muito longe, Helena observava a cena com olhos marejados de felicidade. Sua recuperação nos últimos anos havia sido notável. Embora ainda tivesse dias difíceis, o amor e o apoio de sua família reunida eram seu alicerce. Antônio se juntou a ela, envolvendo-a em um abraço carinhoso. Quem diria, não é? Ele murmurou, sua voz carregada de emoção. Depois de tudo, aqui estamos nós. Helena assentiu, recostando-se nele. Às vezes ainda parece um sonho, ter todos juntos, felizes. O som de talheres tilintando em taças chamou a atenção de todos. Era Felipe, o irmão mais velho de Luísa, de pé próximo ao centro do jardim. Atenção, por favor, ele chamou, sua voz carregando longe. Gostaria de fazer um brinde. Os convidados se aproximaram, formando um semicírculo ao redor dele. Luísa se posicionou entre seus pais, Rodrigo ao seu lado, suas mãos entrelaçadas discretamente. Felipe ergueu sua taça. Hoje celebramos não apenas 5 anos desde que nossa família se reuniu novamente, mas também o incrível trabalho que a Fundação Albuquerque para a Saúde Mental e Apoio Familiar realizou nesse tempo. Houve uma rodada de aplausos. A fundação, criada por Luísa com o apoio de sua família, havia se tornado um farol de esperança para milhares de pessoas em todo o Brasil. Mas mais do que isso, continuou Felipe, celebramos o poder do amor, da verdade e da perseverança. Minha irmã, Luísa, ele fez uma pausa sorrindo para ela. Você nos ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, para curar antigas feridas. Seu trabalho, sua dedicação, inspiraram não apenas nossa família, mas toda uma nação. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos, a emoção a dominando. Rodrigo apertou sua mão gentilmente, oferecendo apoio silencioso. E então, Felipe prosseguiu, peço a todos que ergam suas taças. A Luísa, à nossa família reunida e ao futuro brilhante que construímos juntos. Saúde! Saúde! Respondeu a multidão em uníssono. Enquanto os convidados conversavam e celebravam, Luísa se afastou por um momento, caminhando até um canteiro de rosas no extremo do jardim. Rodrigo a seguiu, preocupação em seus olhos. Está tudo bem? Ele perguntou suavemente. Luísa se virou para ele, um sorriso sereno em seus lábios. Está tudo perfeito, ela respondeu.
Só estou te absorvendo tudo isso. Às vezes ainda é difícil acreditar. Rodrigo a abraçou por trás, ambos olhando para a cena de felicidade que se desenrolava diante deles. Você merece cada momento disso, Luísa. Sua coragem, sua compaixão. Você transformou uma tragédia em algo belo. Ela se virou em seus braços encarando-o. Nós fizemos isso, Rodrigo. Eu não teria conseguido sem você ao meu lado. Por um momento, ficaram ali perdidos nos olhos um do outro, o mundo ao redor desaparecendo. Então, com um sorriso travesso, Luísa disse: Sabe, acho que está na hora de darmos aos convidados mais um motivo para celebrar. Rodrigo arqueou uma sobrancelha intrigado. O que você tem em mente? Em resposta, Luísa tirou do bolso de seu vestido uma pequena caixa de veludo. Abrindo-a, revelou um par de alianças douradas. O que você acha de tornarmos isso oficial? Os olhos de Rodrigo se arregalaram de surpresa antes de se suavizarem com amor profundo. Luísa Albuquerque, você nunca deixa de me surpreender. Com risos e lágrimas de alegria, eles retornaram à festa, prontos para compartilhar a novidade com seus entes queridos. O anúncio foi recebido com gritos de alegria e abraços calorosos de todos os lados. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a celebração, Luísa olhou ao seu redor. Viu sua mãe, Helena, rindo com Beatriz. Viu seu pai, Antônio, brincando com o pequeno Pedro. Viu Felipe levantando um brinde com alguns dos beneficiários da fundação. E viu Rodrigo, seu futuro marido, olhando para ela com amor e admiração. Naquele momento, Luísa sentiu uma profunda sensação de pertencimento e propósito. O caminho até ali havia sido longo e muitas vezes doloroso, mas cada passo a levara exatamente onde ela precisava estar. A garçonete, que uma vez ficou chocada ao ver sua foto de infância em uma mansão desconhecida, havia se transformado em uma mulher forte, compassiva e realizada. Ela carregava consigo as lições de duas vidas, a de Luísa e a de Clara, fundindo-as em uma identidade única e poderosa. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a pontilhar o céu, Luísa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Continuaria a usar sua história, sua plataforma e seu amor para fazer a diferença no mundo. Pois ela havia aprendido que os maiores tesouros da vida não estão em mansões ou contas bancárias, mas nos laços que formamos, nas verdades que abraçamos e no amor que compartilhamos. E assim, cercada por sua família redescoberta, amigos leais e um futuro brilhante pela frente, Luísa Albuquerque deu as boas-vindas ao próximo capítulo de sua vida, sabendo que não importa o que viesse, ela estava exatamente onde deveria estar.